aprendi a estar contente em todas as situações. E é o desafio da igreja, e é sobre ele que eu gostaria de ministrar o nosso coração, para que nós possamos aprender a viver o que o Paulo viveu, a estar contente em todas as situações. Não só estar contente, igreja, nos tempos bons, mas também estar contente diante as tempestades da vida. Vocês já perceberam que quando eles vão fazer aquele estudo para saber se vai chover ou se vai dar calor, embora hoje esteja muito preciso, eles estão acertando, quando eles falam vai chover 2 horas chovem. Mas algumas tempestades nem sempre são detectadas. Algumas tempestades, elas fogem do radar. Muitas vezes, a previsão declara, vai chover, e não chove. Em outros momentos, a previsão declara, não vai chover, e cai uma tempestade. Isso nos faz pensar, mesmo com todos os equipamentos, mesmo com todos os estudos, e mesmo com toda a previsão, a precisão que eles têm, nem todas as tempestades, elas conseguem ser previstas. E Paulo, ele vai nos ensinar justamente sobre isso. Amém? Sobre planejamentos que não dão certo. Sobre projetos que nós fazemos na nossa caminhada, sobre orações que nós fazemos, sobre jejuns, sobre petições que nós pedimos ao Senhor. Mas nem sempre acontece da maneira que nós planejamos. Alguns ao longo da sua vida planejou uma carreira, planejou a faculdade e pensou, assim que eu terminar minha faculdade eu vou estar trabalhando. Mas em alguns momentos não aconteceu do jeito que foi planejado. Outras pessoas planejaram ter um filho e agora se encontram com 2 ou 3. Outras planejaram ter filhos e não estão conseguindo ter. Outras pessoas ao longo da vida planejou ter um emprego. Aquele emprego, fez aquele planejamento e trabalhou para que tudo acontecesse da maneira que ele planejou. Mas faz parte da nossa vida. As tempestades que não são detectadas. Ninguém vai planejar na sua vida um momento difícil. Ninguém vai planejar na sua vida um momento de dor, um momento de perda. Ninguém planeja. Ninguém planeja um momento de adversidade. Ninguém planeja um momento de enfermidades. Mas, igreja, há tempestades nas nossas vidas que nós não temos como prever. E por mais que nós fazemos planejamento, as situações ruins e difíceis fazem parte. E não foi porque você não teve fé. E não foi porque você não orou. E talvez não seja porque você esteja em pecado ou com a sua vida no altar. E eu sempre costumo declarar isso. Algumas tempestades vêm sobre a nossa vida que automaticamente nós nos perguntamos aonde eu estou errando? Ou em que momento eu deixei de orar? Em que momento aqui do meu planejamento eu deixei uma brecha para o inimigo da minha alma? Em que momento eu não percebi que Satanás estava atacando nessa área e por isso está acontecendo isso? Mas vire para o seu irmão e declare, não é só sobre você. Não é sobre o seu planejamento. É sobre um propósito maior. E que propósito é esse? Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 11. Vamos ler o 11, 12 e o 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar batido e sei ter abundância.
Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Qual era o contexto de que Paulo estava vivendo aqui? Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele estava preso. E eu acredito que na caminhada de Paulo, em nenhum momento ele possa ter pensado: o Senhor vai me levar para a cadeia. Eu vou estar preso. Eu acredito que quando o Senhor se revelou a Paulo e mostrou, e talvez falou até das adversidades que viriam, o Senhor não falou talvez com exatidão o que seria e como seria. Paulo teve que viver para aprender o que o Senhor estava tentando lhes ensinar. E toda igreja, toda adversidade é lições que Deus nos ensina que nem sempre na prosperidade nós vamos aprender. E muitas vezes nós precisamos enfrentar dias difíceis para aprender o que o Senhor deseja sobre a nossa vida, para onde o Senhor quer nos moldar. E muitas vezes quando nós estamos no momento de prosperidade, a gente não vai conseguir aprender. Então o objetivo é que a gente comece a olhar as adversidades não como algo ruim. E nós olhamos a adversidade como às vezes algo tão ruim, que a gente acredita que o que é vitória? Vitória é quando aquilo passa e eu chego aonde o meu coração deseja. Não é assim? Deus vai te dar uma vitória, Deus está te dando uma vitória. Opa! Já vou conseguir vencer isso aqui e a recompensa vai chegar. Mas nem sempre vitória é o resultado. Às vezes a vitória é o processo pelo qual você está passando. Porque no processo nós aprendemos tanta coisa com o Senhor. No processo o Senhor tem tantas lições para nos ensinar. E que os nossos olhos precisam começar a aprender que vitória nem sempre será o resultado. Mas vitória é o processo. Porque no processo nós amadurecemos. No processo nós aprendemos. No processo um novo homem e uma nova mulher é despertado. E talvez seja até aquele homem e aquela mulher que você nem sabia que existia dentro de você. Aquele homem e aquela mulher que você um dia pensou: se eu passar pelo que ele está passando, eu não vou conseguir. Se o Senhor me fizer viver isso, eu não vou resistir. Até que o Senhor te faz passar. E você começa a aprender com Deus que você é mais forte do que você pensa. Você começa a aprender com Deus que você pode conquistar muito mais daquilo que você somente desejou. Você começa a se descobrir no Senhor. Você começa a descobrir-se em Deus e saber que você não é talvez aquilo que você acreditou que você fosse. Talvez você se olhe como uma pessoa inferior diante de Deus e diante dos irmãos. Talvez dentro do seu coração habita um complexo de inferioridade que você acredita que todos possam sentir, que todos possam ter, que todos possam conquistar, menos você. E quando eu falo em conquistar, eu não estou falando só do ouro e da prata, mas eu estou dizendo uma intimidade com o Senhor. Uma pessoa que vai declarar o que Paulo declarou e que Paulo teve que aprender. A Bíblia vai dizer no versículo que a gente leu, Paulo não declara assim: eu recebi um dom. Paulo não declara: eu sempre fui assim. Paulo não declara: Deus me deu. Não. O que Paulo vai dizer? Eu aprendi. Então ele não sabia. Se ele aprendeu,
é porque ele não sabia. Então, diante da adversidade, diante daquele momento de prisão, ele vai parar e ele vai começar a refletir sobre o Senhor. Porque quando nós estamos em movimento, é difícil a gente às vezes parar para refletir em alguma coisa. Às vezes é necessário Deus nos parar para que a gente comece a refletir. Quando você está em constante movimento e fazendo, você está tão envolvido e isso é bom. A gente fica tão envolvido que a gente acaba não conseguindo ter esse tempo para parar e para pensar. E talvez essa prisão de Paulo foi até mesmo um descanso que Deus deu para ele. E a igreja de Filipos, o que ela vai fazer? Quando a igreja de Filipos sabe que Paulo está preso, ela começa a enviar para ele dinheiro, para tudo aquilo que ele precisava, para sua defesa e todo. A igreja de Filipos foi uma das igrejas que mais abraçou o ministério de Paulo. E Paulo recebe aquele dinheiro. E aí ele escreve essa carta. Olha, eu sou muito grato pela ajuda de vocês. Eu sou muito grato pelo que vocês estão fazendo. E eu estou feliz. Mas a minha felicidade não é porque o dinheiro está chegando. A minha felicidade é porque eu aprendi a viver com Deus em todas as situações. Eu aprendi o que Deus tem para mim. Eu aprendi que o querer e a vontade de Deus vai além daquilo que eu desejei, vai além daquilo que eu planejei, vai além daquilo que eu sonhei. E Paulo ele vai dizer, se Deus está me fazendo viver num momento de fartura, eu aprendi que é vontade de Deus. Mas se Deus está me levando a viver em um momento de escassez, eu aprendi que é vontade de Deus. Se Deus está me fazendo a ter muitos amigos e eu estou abraçada, eu estou acolhida, eu aprendi que é vontade de Deus. Mas se Deus estiver me fazendo viver em um momento de solidão, aonde eu fico desesperadamente tentando encontrar alguém que me abrace e esse alguém não chega, é vontade de Deus. Igreja não é somente sobre o nosso desejo. Nós temos que começar a refletir. E talvez Deus esteja fazendo com que algumas coisas não aconteçam como nós planejamos. Talvez você olhe para o seu interior e fale, meu Deus, eu estou parada. O que está acontecendo? Nada está dando certo. As coisas não estão fluindo. Eu planejei, eu fiz. Nossa, eu orei no início do ano. 2026 vai ser o ano da conquista. 2026 vai ser o ano da prosperidade. E se tem alguém vivendo isso, glória a Deus. Mas talvez não foi do jeito que você planejou. Talvez foi o ano da perda. Talvez foi o ano de você ficar parado. Sem se envolver. Sem fazer. E você tenta. Meu Deus, eu tenho que fazer. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que... Mas nada está acontecendo. Senhor, eu achei que se eu me dedicasse e que se eu abraçasse... Mas nada está acontecendo. E aí me faz pensar sobre isso justamente nesse momento que Paulo estava no momento de prisão. Gente, Paulo, todas as vezes que nós olhamos para a vida de Paulo, a gente vai ver Paulo em constante movimento. Em constante movimento. Fundando igreja, pregando e indo, apanhando e levantando e fazendo. Que exemplo de cristianismo. Olhar para Paulo e ver esse homem cheio de fé, cheio de força, é um exemplo a ser seguido. Mas a gente também vai ver um Paulo que foi aprisionado. E você imagine Paulo naquele momento de prisão pensando, Senhor, o que eu vou fazer?
Eu estou aqui, eu não posso fazer nada. E, gente, tem situações na nossa vida que por mais que a gente tente, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente escuta de como fazer, pense positivo, profetize e nada. Nada. Abrace. Olha, se você agir assim, se você fazer assado, e aí você vai lá, ouve, faz, e nada. Sabe o que Deus está falando? Filho, filha, como João vai dizer, filhinhos, é aí que eu te quero. Assim, dessa maneira. Se a sua vida está no controle do Senhor, e eu sei que ela está. Se você tentou e fez, e só aprenda a parar e a refletir. Se é assim que o Senhor deseja que eu esteja, é assim que eu vou ficar. Não é atribuindo funções e funções e funções. Em alguns momentos, para nos parar, Deus nos coloca em prisões. Em alguns momentos, para Deus falar assim, calma, respira. E a gente tá. E o Senhor, filha, calma aí. E a gente tá. E o Senhor tá, filho, calma aí. E o Senhor fala, calma. Filhinhos, calma. E se a gente não ouvir, o dia ruim vem. Mas não é para te matar. Não é para nos matar. É porque o Senhor quer começar a falar o nosso coração. E se a gente estiver tão envolvido, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E Paulo justamente vai dizer isso para essa igreja. Olha, eu sei que vocês estão preocupados comigo. E eu agradeço. Mas eu aprendi a estar contente. Porque eu aprendi que tudo que acontece na minha vida é querer e vontade de Deus. Nós temos 2 caminhos a seguir. Ou você acredita que o que você está vivendo é uma obra do diabo, ou você acredita que é Deus usando o diabo para fazer algo na sua vida. Entendeu? Ou você acredita que você está sendo guardado pelo Senhor, ou você acredita que está no barco à deriva sozinho. Ou nós acreditamos que nós estamos sendo cuidados pelo nosso Deus como igreja. Ou você acredita, não sei, em qualquer outra coisa. Eu prefiro acreditar que é vontade de Deus. Eu prefiro acreditar que Deus está me ensinando. Eu prefiro acreditar que Deus está palestrando ao meu coração e me fazendo entender o seu querer e a sua vontade para a minha vida. Paulo declara isso. Eu aprendi. E nem todas as lições são fáceis de aprender. Quantas pessoas não repetiram séries? Quantas pessoas não tiveram que passar um tempo maior na escola? Outras passaram de primeira. Mas outras tiveram que fazer a mesma série 2, 3 anos. Mas no final, quando nós aprendemos, a gente vive essa vida com Paulo. E Paulo vai continuar declarando, como eu disse, que ele aprendeu. Ele não recebeu um dom. Eu vou fazer questão que a gente aprenda isso. Paulo não recebeu um dom de estar contente. Ele aprendeu a estar contente em todas as situações. Ou seja, nem sempre Paulo foi assim. Mas ele aprendeu
com Deus a ser assim. E Paulo vai continuar declarando: sei estar abatido e sei também ter abundância. E Paulo vai nos ensinar que o contentamento não depende das circunstâncias. Eu sei que é clichê. Eu sei que nós cansamos de ouvir isso. E glória a Deus. E vamos continuar ouvindo até que nós possamos aprender. O contentamento não depende, igreja, das circunstâncias. Paulo, como eu declarei, ele aprendeu a viver na fartura, ele aprendeu a viver na escassez, ele aprendeu a viver na liberdade. Mas ele também aprendeu a viver em prisão. Eu posso dizer que Paulo aprendeu da adoração de 1 hora, como também aprendeu a dar adoração de 10 minutos. Paulo aprendeu a fazer orações de 24 horas e elas chegarem no trono do Senhor. Mas Paulo também aprendeu a fazer orações de 10 minutos e entender que também elas chegam para Deus. Paulo aprendeu sobre isso, que não é sobre quantidade, mas é sobre entrega. Não é sobre fartura, mas é sobre o que nós estamos dispostos a entregar para Deus e aprender com o Senhor. Exemplo, muitos davam em fartura, mas aquelas farturas eram o quê? Sobras. E uma mulher, na sua escassez, deu tudo o que ela tinha. Você imagine, se nós formos olhar a quantidade. Talvez, diante daquela situação, o que nós entregaríamos? Quando você ver uma pessoa entregando fartura, a gente fica até constrangido de entregar escassez. Mas nem sempre fartura é sinônimo de qualidade. Fartura pode ser sobra. Mas aquilo que nós entregamos ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa alegria, Senhor, eu queria tanto de ter mais para te ofertar, mas é isso que eu tenho, eu te entrego. Senhor, eu queria aprender tanto a ser daquelas pessoas que oram por 24 horas, oram por 6 horas, mas eu só consigo orar 10 minutos e com dificuldade. Mas é isso que eu tenho para te entregar. E eu sei que o Senhor vai me ensinar mais sobre isso. Eu sei que vai chegar um momento que eu vou conseguir entregar mais. Mas no momento, Deus, é isso que eu tinha. Você imagina se Paulo, diante daquele momento de prisão, não entendesse isso? Tão ativo, e agora preso? Mas é claro que mesmo em momentos de prisão, ele conseguiu, olha, ainda eu posso fazer alguma coisa. E ele escreve cartas. É pegar o que eu tenho, o que eu posso, o que está nesse momento e entregar ao Senhor. Se Deus estiver me fazendo viver um momento de bonança, eu entrego com alegria. Mas se Deus estiver me fazendo viver um momento de escassez, eu também entrego com alegria. Paulo está nos ensinando que nós precisamos permanecer em Deus em qualquer situação. Sabe por quê? Porque é Cristo quem nos fortalece. E o que nós entregamos ao Senhor não é simplesmente sobre o outro, mas é sempre o meu melhor. É sempre o que o meu coração estiver alegre em entregar. E se por um momento o meu coração não estiver alegre em entregar, mesmo assim, eu aprendo a entregar no Senhor. Eu vou repetir. Paulo aprendeu a viver em todos os momentos. Paulo aprendeu que o contentamento não está nas circunstâncias, não depende das circunstâncias. A Bíblia declara, e nós aprendemos isso, o mundo ele é feliz quando ele diz assim, se eu tiver, eu vou ser feliz. Se eu conquistar, aí a minha alma pode descansar.
Se os meus sonhos realizarem, eu vou estar bem. Isso é o que o mundo diz. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter paz antes mesmo de nossos desejos serem realizados. Outro exemplo que nós podemos aprender é Jó. Como encontrar a paz e o contentamento diante de tantas perdas? Olha, como eu disse no início, né? Jó foi uma pessoa que fez tudo correto para não viver momentos difíceis na sua vida. Jó ofertava ao Senhor, Jó orava pelos seus filhos, Jó fazia tudo o que ele precisava fazer, até que aconteceu algo que estava fora do planejamento de Jó. E aí o que Jó vai dizer? O Senhor me deu. O Senhor tomou. Eu aprendi. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Ou seja, Deus teve que parar para ensinar uma grande lição para Jó. E que grande lição ele aprendeu? Quem era o Senhor? Não existe coisa mais linda do que isso. E o contentamento, ele nasce da confiança em Deus. Tudo que nós precisamos fazer é confiar. E é difícil, é um desafio. Mas nós aprendemos a confiar. Precisamos aprender. Declare isso para o seu irmão. Nós precisamos aprender a confiar. A confiar em mim? A confiar na força do meu braço? A confiar em Deus, igreja. E se tem exemplos que o cristão pode dizer, é que ele viveu milagres com Deus. Talvez o mundo até não consiga entender isso, porque ele sempre tendo que trabalhar, sempre está tendo que fazer alguma coisa, e eu não estou criticando eles. Mas eu estou querendo dizer que com a gente é diferente. Se nós fizermos uma roda aqui sobre bênçãos, nossa, vocês vão ter muitas pessoas testemunhando o quanto Deus tem sido bom. Mulheres que não poderiam engravidar, engravidaram. Notícias ruins que o médico deu, diagnósticos ruins que o médico deu e que agora viveram milagres. Quantos milagres a gente tem vivido com Deus, e se for para começar a desconfiar agora, é voltar para trás. Se for para começar a duvidar agora, é voltar para trás. E para o cristão, não existe o termo retroceder. Para o cristão não existe o termo olhar para trás. Para o cristão existe o termo continuar caminhando, continuar caminhando, continuar caminhando, continuar caminhando e aprendendo com Deus sobre o que Ele quer te ensinar. E aí tem uma mensagem que eu declaro: viver com Deus não é retroceder. O reino de Deus não é daqueles que retrocedem. Paulo vai dizer, e isso, agora você vai dizer com fé, não como palavra dita, mas com fé. Posso todas as coisas porque é Cristo que me fortalece. Vamos lá, 1, 2, 3. Tá difícil? Você vai conseguir. Não está dando certo? Você vai conseguir. Está dando certo? Você vai continuar conseguindo. Todas as coisas. Não é, vou repetir, não é porque você era alto, grande e manda bem. É porque é Cristo que te fortalece. É porque é Cristo que nos fortalece. Sabe? É Cristo que fortalece a igreja. E Paulo está dizendo, eu posso suportar a abundância, eu posso suportar a escassez,
Posso permanecer firme em qualquer situação, porque é Cristo que me fortalece. A fonte da força de Paulo não era a sua experiência. Sabe por que não era a sua experiência? Repita comigo, por quê? Olha só, a força de Paulo não era a experiência dele. Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Os discípulos no barco. Tempestade se levanta. Vocês acham que foi a primeira tempestade que eles estavam vivendo? Não foi a primeira tempestade. Mas por que eles tiveram medo? Porque naquele momento era o coração deles. Não era a tempestade, era o coração deles. Porque eles eram experientes. Então tem tempestades, adversidade, gente, que não é adversidade. É o nosso coração. Naquele momento que está com medo, naquele momento que está fraco, naquele momento, sabe, que a gente olha e acredita que somos nós. Mas é diante dessas circunstâncias que Deus permite que se levanta para que a gente comece a entender que não é a minha experiência, embora ela é muito necessária, mas sempre foi e sempre será o Senhor. Sempre foi e sempre será o Senhor, porque é Ele que nos fortalece. E para a gente terminar, a gente aprende que toda adversidade, toda tempestade não dura para sempre. Faz assim, ó. Ufa. Não dura para sempre. Não foi para sempre que Paulo ficou aprisionado. Foi um tempo. E quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente sai. Sabe? O que Paulo aprendeu também? Aquilo ali vai passar. É um momento, há um tempo determinado para todas as coisas. Provações passam. Dias difíceis passam, gente. Talvez essa fraqueza espiritual passa. Nós estamos em constante aprendizado, em constantes ciclos. Tudo passa nessa terra. A Bíblia vai dizer, os céus e a terra passam. A Bia hoje, a diaconisa Bia leu hoje algo, né? Até os ensinamentos passam. E é bíblico, tá? Tudo passa. Tudo vai passar. Então não acredite que, nossa, eu estou aqui, vai ser isso aqui, Senhor, quando? Gente, vai passar. A gente só não sabe quando, mas a gente sabe que vai passar. E se não passar, o nosso coração vai aprendendo a se aperfeiçoar e viver contente com aquilo. Tá bom? Então talvez você esteja atravessando um momento muito difícil, que você não escolheu essa luta, você não planejou essa luta, você não, sabe, não planejou esse problema, mas acredite, Deus continua no controle. Mais uma vez, vire para o teu irmão que está ao seu lado e declare isso. Deus continua no controle. Mais uma vez, Deus continua no controle. Deus continua no controle.